E agora eu gostaria também de cumprimentar as pessoas que são convidadas aqui para participar do dia de hoje. Primeiramente, eu cumprimento o Dantas Duarte, que é o diretor de Saneamento e Meio Ambiente da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Tudo bem, Dantas? Tudo bem, Helder? Tudo bem ao público também. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder estar falando de Foz do Iguaçu aqui em Santa Helena, que é uma cidade que eu gosto muito também. O outro que está aqui conosco é o Rafael Lima, o Rafael que é o que apresenta o programa Ponto de Vista, né, Rafael? Como é que É tá, isso meu aí. irmão? Tudo bem? Bom dia, Helder. Bom dia, Dantas. Bom dia, Santa Helena. O nosso programa está aí e hoje agradeço pelo convite. Estamos aqui com o Helder Boff. O Ponto de Vista é um programa que ele traz umas entrevistas diferenciadas, né? Eu tenho acompanhado algumas matérias com pessoas que normalmente não estão na baila aí das informações, né? Exatamente. Alguma curiosidade, algum veio diferente, né? São personalidades, como eu sempre falo, né? Personalidades interessantes, que é o caso do Dantas Duarte hoje, que gravamos aqui anteriormente e logo será exibido o programa. E olha, não percam, né? É um material riquíssimo. Dá para antecipar assim, um pouquinho assim, qual foi a abordagem com o Dantas? Olha, eu diria que é uma abordagem futurista, né? O Dantas falou um pouco sobre ele, mas também assuntos diversos, como o futuro da costa oeste do Paraná, corredor bioceânico, assuntos muito interessantes que você não pode perder. Agora, Dantas, eu faço uma pergunta para você. Como é que é ser diretor de um cargo importante, que é esse de saneamento e envolvendo o meio ambiente em Foz do Iguaçu, sob a tutela de um general? É praticamente como servir o exército lá, servir a prefeitura ou não? Olha, Helder, quem dera fosse, né? Eu sou ex-militar, gosto muito desse sistema hierárquico e os objetivos se cumprem, né? Dentro dessa perspectiva. Mas estamos tratando da democracia pura, né? Dentro da máquina pública ali, isso tem que saber lidar, né? A gente tem que saber lidar com isso. Então, não existe uma imposição dos gestores hoje para cima dos funcionários públicos, né? Numa via militar ali. Isso não existe, né? Mas, assim, é uma pegada administrativa totalmente diferente, né? A visão do general, ela se esparrama pelos outros setores da prefeitura no sentido da organização da casa, né? No sentido do aperfeiçoamento dos processos, da modernização das estruturas, né? E isso não é diferente dentro da Diretoria de Saneamento e Meio Ambiente, que está na Secretaria de Meio Ambiente. O general, então, como ele tem essa, obviamente, pelo tino militar e já de alta patente, como se fala, ele deve ter tido muito trabalho para, nesse primeiro ano, justamente fazer isso. Então, organizar a casa. E é isso que levou, às vezes, as pessoas a criticar. Por que teve tanta crítica em relação a buraco? Tem muito. A cidade está mesmo cheia de buracos, tanto assim em Foz do Iguaçu. Eu confesso que eu andei umas 2, 3 vezes em várias ruas, em vários lugares de Foz do Iguaçu, eu nunca vi um buraco. Então, onde é que o pessoal está catando buraco? Na verdade, a gestão antiga, claro que ela fazia um trabalho ali de tapa-buraco e tal, mas existe uma questão técnica na nossa cidade que é preponderante, né? Foi criada uma usina de asfalto pela gestão anterior, só que asfalto a frio. E asfalto a frio, ele não é o CBUQ, né? O concreto betuminoso usinado a quente, né? E ele não tem a mesma propriedade física do asfalto frio, né? E o asfalto frio, ele se deteriora em uma chuva como essa que está acontecendo hoje. E, infelizmente, muitas ruas foram pavimentadas com esse método, muitos buracos foram tapados com esse método, né? E eles terminam surgindo, ressurgindo, até porque na nossa região chove muito. Então, tapa buraco, volta buraco. Tapa buraco, volta buraco. Tapa buraco vai voltar esse programa, até porque ontem, no Diário Oficial, foi criada uma secretaria extraordinária, né, de manutenção das vias públicas, que vai focar diretamente nessa situação dos buracos, que realmente tem sido muito uma questão de crítica, né? Mas, diante de todos os feitos que o governo tem realizado até o momento, né, tenho certeza que isso vai ficar no passado logo em breve. O que você destaca assim, de coisa mais interessante que aconteceu como resultado prático, positivo para a população de Foz do Iguaçu nesse primeiro ano do general Luna e Silva? É Silvio Luna ou Luna e Silva? Silvio Luna. Silvio Luna. A gente tem visto, principalmente em relação ao setor da saúde, né? Tem diminuído ali filas de cirurgia, né? Tem se aperfeiçoado alguns processos ali também do setor, só que esses resultados eles não vão ser visíveis logo no primeiro ano, principalmente quando um governo herda o orçamento do governo anterior,
E a gente vai ter que cumprir aquilo ali dentro daquela limitação. Foi o que aconteceu no ano de 2025, o que eu considero um ano de organização administrativa, né? Então, demos todas as bases, inclusive previmos o orçamento desse ano de 2026, que é um orçamento até largo em relação ao que foi ao ano passado, né? E nisso aí já temos todos os nossos projetos, que agora estão em fase de captação de recursos, né? E muitas novidades que vão vir ainda dentro dessa gestão. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta, depois o Rafael também pode fazer uma pergunta, interagir aqui, conversar entre nós, afinal de contas. Saneamento básico em Foz do Iguaçu, saneamento meio ambiente, né? Na parte do saneamento se entende principalmente a questão do fornecimento de água e da coleta de esgotos. Qual é o percentual, mais ou menos, de água encanada que se tem hoje para a população em Foz do Iguaçu? E o esgoto também, qual que é a relação percentual disso? A água encanada já passa hoje de 90%, né? O esgoto, se eu não me engano, o número exato está entre 86% e essa rede ela vai aumentar porque é uma obrigação da própria Sanepar, né, como a concessionária, em cumprir Porque o que o está município vai contratado. só fazendo a sua parceria dentro das coisas. A Sanepar é que tem que fazer, né? A Sanepar ela tem a concessão do serviço, né? Ela tem um contrato lá com as metas a serem cumpridas, né? Então, a minha diretoria, por exemplo, é uma das diretorias que fiscaliza o contrato da Sanepar. Mas não só o abastecimento e a coleta de esgoto se resume ao saneamento, né? O saneamento, ele se apoia em pelo menos 4 vertentes. Dentro elas, a principal que está no meu setor é a coleta seletiva da cidade, né? A coleta do lixo comum também faz parte do saneamento básico, né? O Dantas, nessa pegada que a gente vê de futuro e fala, muito importante resolver os problemas que aí estão, mas preveni-los de certa forma. E eu soube que você tem atuado também na área da educação ambiental em Foz do Iguaçu. Você poderia falar um pouco disso para nós? A educação ambiental ela é uma peça fundamental em todo o processo civilizatório, porque ela se propõe a moldar esse aspecto cultural que a gente vive hoje em dia, né? Infelizmente, o que se vê na nossa cidade são maus hábitos relacionados ao meio ambiente, como o descarte irregular em rios, em áreas de mata, né? A não separação dos resíduos para destinação na coleta seletiva, e isso tudo são fatores que contribuem para o não saneamento do ambiente. Então a gente termina tendo ali a proliferação de pragas, né, como escorpião, baratas, ratos, mas também da dengue, né, que até caiu o índice nesses últimos 2 anos aí, mas isso é decorrência do saneamento ambiental da cidade e da cultura das pessoas, né, que terminam proporcionando focos de proliferação do mosquito da dengue, né? Certo. Bom, então tá bom, eu quero agradecer porque nós não podemos conversar tanto assim com ele, daqui a pouco nós estamos entrando verdade. no tal de spoiler aí do teu programa. Tá marcado mais ou menos para quando a entrevista? Amanhã sai a entrevista do Dantas. Amanhã já. Amanhã, já. olha aí. Então, mais compromisso ainda de não Exatamente. se aprofundar em outros temas aí, mas eu tenho certeza que você foi Não, por com uma certeza, outra, com certeza. por uma outra veia, um outro veio, como Com eu falei certeza. antes. Você entrevistou o menino de São Clemente que estava na guerra lá? Foi o Gustavo Ostrovsky. Estava, inclusive, voltou para lá, né? Está hoje em combate, provavelmente. Casou, tem nenê, né? Teve filho aqui, e aí a esposa, que é a Adriane, voltaram para lá com a criança já. E estão lá numa cidade próxima da Polônia, alguma coisa assim. Ele, no caso, não. Ele tá na guerra, né? Mas no front e ela tá lá no resguardo, lá mais longe dele. Ele disse a princípio que não voltaria, mas a situação econômica do Brasil não estava muito favorável para quem mora no interior e tudo mais. Por incrível que pareça, estava melhor na guerra, né? Ele recebe mais, lá tem mais auxílios do que recebia aqui, do que trabalhava aqui, e aí voltou para lá. Mas agora ele não está mais diretamente no combate, agora ele virou instrutor, né, de drone, então ele ensina o pessoal a pilotar drone para aí sim ir para o campo lá e fazer esse tipo de combate tecnológico, digamos. Ontem eu fiz uma entrevistinha no Ponte Extra com ele. Outro dia ele foi com a esposa e o nenê, faz uns 3 meses, 4 meses, um pouquinho antes dele voltar para lá, né? E ontem eu conversei com ele, porque a gente fica chocado agora que tu conhece o cara, né? Paranaense morre em combate. Um paranaense sim, morreu teve, essa semana, né? E eu mandei uma mensagem para ele. E era Gustavo o nome do cara, hein? Isso. Eu pedi para ele se ele tinha morrido. Ele falou que não. Então a gente fica mais tranquilo. O Gustavo é um cara inteligente, tá? Ele falou que uma hora vai passar mais um relatório assim, como é que tá as coisas.
E ele, inclusive, teme pelo zoom que tem lá, que a coisa está engripando um pouquinho aí na Sim. questão da guerra com a questão dos Estados Unidos, até a Europa já entrando, Sim. uma Europa mais oriental, digamos assim, né? Entrando em folia aí com o Brasil. Tomara que essas guerras realmente... E piorou muito nos últimos dias, inclusive por essas ações dos Estados Unidos na Venezuela, que foi a apreensão dos 2 navios petroleiros lá da Rússia, né? Inclusive o Putin deu uma entrevista, o que não acontece muito, com uma roupa militar, né? Geralmente o chefe de Estado ele está trajado de forma mais formal e ele estava com uma roupa militar, como comandante em chefe das Forças Armadas, o que elevou o tom das conversas. Tá certo. Muito obrigado, Rafael, por participar aqui Obrigado. rapidamente do nosso programa de hoje. Sucesso aí amanhã, com certeza vai ser bem legal de acompanhar a entrevista com o Dantas. Muito obrigado, Helder. Agradeço você pelo convite. Dantas, muito obrigado por participar aqui do programa. Desculpe os transtornos, foi meio de última hora, o programa atrasado e tal. Era para fazer o vivo, porque o Facebook atrasou, hoje não foi culpa minha, viu? O Facebook estava fora. Tem muita gente se queixando aí que o Facebook não está funcionando direito, né, Dantas? Um contratempo, mas a entrevista foi maravilhosa e agradeço o espaço. E deixo o meu abraço aqui para a população de Santa Helena, gosto muito daqui, todo o oeste do Paraná e, claro, Foz do Iguaçu, né? Tá certo.